Ih, caramba, não está dando Então, certo, Carla. boa noite a todos. Para mim está parecendo como esta reunião está sendo gravada, tá, Geraldo? Então Mas já está gravando. para mim está errado. Tá, eu vou tentar ver se eu consigo gravar aqui Já deu. também. Já está aparecendo gravando para mim também. Tá, beleza. Aqui está dando também. Então vamos lá. Quando vai para a Gente, nuvem, é baixa mais a difícil de qualidade. achar, sem problema. Vamos lá, então, mais um Momento Abrat, mais uma quarta-feira, né? Esses 15 minutos que, às vezes, os temas são tão interessantes que é um grande desafio para a gente conseguir, né, falar em 15 minutos tudo que a gente tem para falar. Em alguns momentos a gente vai falar de questões técnicas em relação às regras, em outros momentos em temas de interesse também da própria associação, né? Seja movimentos de como mexer no site, seja movimentos de como a gente fazer alguns caminhos por dentro mesmo do gestor, né, mostrar algumas situações da arbitragem, e hoje esse tema é justamente sobre as taxas CBAT para pagamento de funções de árbitro dentro do movimento nacional, né, de competições de atletismo, e da mudança da nomenclatura para fazer um alinhamento conceitual com a própria World Athletics e também para o melhor entendimento das categorias para dentro do Brasil. E como que a gente tem feito todos esses movimentos, todos esses levantamentos de temáticas que a gente traz para discussões, não só aqui no Momento Abrat, mas também que são de interesse dos associados, pelos associados, e que a gente precisa estar levando em conjunto também para outras instâncias, que no nosso caso é a maior entidade, né, a maior autoridade do atletismo brasileiro, que é a CBAT. Então, o Deraldo colocou lá numa das mensagens no grupo de associados, de que a gente tem sim que, ou teria sim que rever, por exemplo, as taxas de pagamento da arbitragem, e a gente fez, né, um chamamento para todos os representantes regionais das 5 regiões, junto com a diretoria, e convidamos também os delegados estaduais, para que a gente conversasse sobre várias temáticas. A gente fez algumas reuniões, a gente discutiu um grande documento, né, via WhatsApp, mandando, voltando, ajusta daqui, leva de lá, né, para a gente poder construir esse momento que, se vocês olharem, no dia 2 de janeiro, o primeiro documento encaminhado pela Abrat, que foi para o presidente da CBAT, né, esse ofício onde a gente coloca alguns temas de suma importância e que a gente já vem relatando, né, de que a gente precisa, sim, fazer grandes movimentos. Então, por exemplo, a atualização da nomenclatura das categorias de árbitros no Brasil, a atualização das taxas da arbitragem da CBAT, né, publicidade ou transparência nos critérios de convocação, rodízio na convocação da arbitragem, construção de painéis nacionais específicos da arbitragem, provas de mudança de categoria e cursos de arbitragem. Então, foi um grande documento discutido em várias mãos, né? Como eu reforço aqui com vocês, participaram os 5 representantes que nós temos das regiões, a diretoria da Abrat e mais alguns delegados estaduais que puderam contribuir, né, na construção desse documento. Mas hoje a gente vai estar falando de 2 temas, que são as taxas e essa atualização da nomenclatura. Enquanto a atualização da nomenclatura, o que que a gente achou importante a gente estar revendo junto à CBAT? Nós temos 3 letrinhas para os árbitros para dentro do Brasil, que era a letra A, B e C. O árbitro A é aquele que acabou de fazer o curso básico, faz a prova, passa na prova, e aí ele faz a sua inscrição dentro da CBAT, faz o seu registro e se tornava um árbitro A. E muitas vezes, né, quando a pessoa não está envolvida com essas discussões da própria associação, ou nunca perguntam: "Ah, que letra que você é?", né, então às vezes você perguntava qual era a categoria de árbitro, e a pessoa muitas vezes não sabia dizer, né. E se a gente for olhar para dentro do mesmo documento do ano passado e anteriores, né, a gente tinha uma inversão quando a gente falava de treinadores e de medidores de rua, né, então medidores de percurso, porque
o valor ou a categoria de letras era inversa, porque para treinadores eles usam a mesma categoria definida pelo COB. Então, quando você olha o treinador A, é aquele que mais vai receber nas taxas, e na categoria de arbitragem é aquele que receberia menos. Então, até para não ter essa inconsistência e confusão na hora do entendimento, a gente fez a proposição de trabalhar com os termos estadual, regional e nacional para dentro do Brasil. E a própria World Athletics está revendo, então ela está passando ainda por um termo de, né, um espaço de transição aí, né, ao longo desses anos. A gente vê que alguns documentos ainda aparecem N1, N2, N3, mas já está fazendo todo um movimento internacional para chamar o árbitro de árbitro nacional, que era o antigo N1, né, o nível 1, está chamando o N2, ele está sendo subdividido. Então, aquele N2, que seria aquele árbitro internacional para atuar na sua área, ele está sendo chamado de árbitro bronze e árbitro prata, né? Porque ele tem o bronze e o prata, dependendo de qual prova ele vai estar passando, e tem o antigo nível 3, que é o gold, que é o ouro. Então, como que a gente olha para essa proposição que a gente encaminhou? O A passaria a ser um árbitro estadual CBAT, o B passaria a ser um árbitro regional CBAT e o C teria a nomenclatura de árbitro nacional CBAT. Não é nada diferente daquilo que a gente já sabia, né? Quando se explicava o que era cada uma dessas letrinhas, se explicava exatamente assim. A gente só fez a sugestão de colocar o termo CBAT, porque vejam que o árbitro C, ele é um árbitro validado pela Confederação Brasileira de Atletismo. E o antigo N1 também é um árbitro nacional, mas é um árbitro nacional que passou em uma prova da World Athletics. Então, ele é conhecido internacionalmente como NAR, que é National Athletics Referee. Por isso esse NAR, né? Então, é o árbitro nacional, mas com a sigla WA, validação da WA. O antigo N2, ele tem essa subdivisão de bronze ou de prata, né? É um termo que até o Jorge Salcedo brinca sempre com a gente, que não é um termo muito interessante, WAR, mas é o World Athletics Referee, né? E tem o Bzinho de bronze, o S de silver, que aí, como eu falei do N2, essas duas siglas, e o antigo nível 3 passa a ser o árbitro ouro, ou WARG, que é World Athletics Referee Gold. Tá? Então, essa nomenclatura foi adotada. E também tem a questão dos valores, que ele estava defasado, né? Já fazia alguns anos que algumas categorias de árbitros não tinham alguma mudança. A gente sempre sabe que é pouco para quem recebe, mas também é muito para quem paga. E quando a gente fez essa discussão internamente entre os representantes e os delegados, né, a gente conversou de qual seria a melhor proposta. A melhor proposta seria aquela que a gente entendia como viável para tornar real. Não adiantava colocar um valor extremamente alto e que de repente fosse olhado para isso e isso não caberia no orçamento para o ano de 2024 e simplesmente fosse negado e não tivesse nenhum aumento. Então a gente fez uma discussão, fizemos, né, toda uma estatística aí com alguns índices, né, de inflação, e fizemos esta tabela de proposição que foi aceita pela CBAT, né, foi aprovada pelo Conselho de Administração da CBAT. Lembrando que, para cada categorização, né, com as novas nomenclaturas, para cada função que o árbitro vai assumir dentro da competição, também vai ter esse diferencial. Então, essa nota oficial 43 de 2024, que foi publicada pela CBAT no dia 28 de março, traz, né, os regimentos de taxas 2024, no item 8, traz justamente as taxas de arbitragem em competições oficiais de atletismo no Brasil. Se vocês têm alguma dúvida em relação a essa documentação, que a gente também já encaminhou para vocês, para uma leitura prévia, no nosso grupo de WhatsApp, agora o Abrat 2024, a gente pede que vocês nos encaminhem, né, essas dúvidas, e a gente vai tentar trazer todas essas informações para estar esclarecendo já na sequência, né? Então, aqui está trazendo a duração máxima de etapa para esse pagamento por categorização e também por função assumida dentro da competição. Por diária de árbitros na função, quando a gente fala de delegado técnico, vejam que pode assumir como delegado técnico árbitro nacional CBAT e acima, né? É o mesmo valor para todos, independentemente da categorização.
E aí é muito importante, deixa só eu voltar aqui, né, que quando a gente está falando de funções da arbitragem em algumas competições, por exemplo, como árbitro-chefe, geral, coordenador e diretor, quando a gente tem a categoria árbitro estadual ou regional, essas funções dentro de uma competição nacional, ela não se aplica para essas duas categorias, tá? E para todas as demais, sim, se aplicam. Mas se tem uma competição nacional acontecendo em Minas Gerais, por exemplo, um árbitro é um recém-formado, ele é categoria A, ele pode trabalhar dentro da competição, ele só não vai assumir, né, essas funções aqui, e é o mesmo para o árbitro antigo B, que é o regional. Voltando aqui, lembrando, né, de que é muito importante, de que está contido também nessa mesma nota, de que os valores eles vão ser concedidos aos beneficiários, ou seja, aos árbitros, né, que trabalharem nessas funções, deduzindo-se todos os encargos legais que sobre eles incidam. Então é importante que a gente tenha clareza que esse é o valor bruto, mas que quem vai pagar, né, vai pagar já descontando, ou seja, a gente vai receber um valor líquido menor, porque tem que se fazer a dedução dos encargos legais. Muita gente pode se perguntar o porquê que se faz esses descontos, né, mas esses descontos são importantes, inclusive, né, para fins de validação para tribunais de conta, tanto da confederação quanto da federação, e também para nós. Então, quem teve algum recebimento, é importante falar com a sua federação ou com a CBAT, né, se tem algum informe de rendimento a declarar no seu imposto de renda, que esses descontos legais vocês podem verificar que também estão aparecendo, né? Então, é importante que a gente tenha clareza de todas as questões que a gente tem feito, né, de solicitação em cima das sugestões, das questões que são levantadas pelos próprios associados, mas que também a gente tenha clareza de que os processos que a gente encaminhou, alguns deles vão ser de curto prazo, que foi, por exemplo, a revisão da nomenclatura, né, a revisão das taxas, mas tem outros que são de médio e longo prazo para efetivação. Outra questão que a gente tem muita clareza é que a ABRAT ela tem a responsabilidade de encaminhar as propostas e as questões levantadas pela arbitragem, mas que a gente tem o entendimento, né, de que quem define oficialmente as questões do atletismo brasileiro é a entidade que responde pelo atletismo brasileiro no país, que é a CBAT. E para que a gente tenha decisões mais assertivas em relação a todas aquelas temáticas que estão pendentes, né, de um levantamento pela própria CBAT, a sugestão que a gente fez foi de um grupo de trabalho com representação da CBAT, das presidências das federações estaduais, com representação das direções de arbitragem, das federações estaduais e também da própria CBAT, né? Árbitros que representam a gente na Assembleia da CBAT, que a gente tem a felicidade de ter aqui o nosso vice-presidente, que é o Flor, e como delegado estadual de São Paulo, a Josi, né? E também representação da ABRAT nessas discussões para as temáticas que estão à frente. Então, como eu falei, a gente tem várias questões que a gente já fez de encaminhamento, né? A gente citou lá no começo quais foram as questões que a gente encaminhou, e hoje a gente ficou para falar rapidamente sobre como estão as taxas para 2024 e da revisão da nomenclatura da arbitragem. Espero que eu tenha conseguido ser clara, né? Como eu falo, são tantas questões que são importantes, mas que é importante que os nossos associados, né, que todos nós que compomos essa associação que responde pela arbitragem nacional, em termos de movimento associativo, que a gente veja o quanto cada um de nós, quando traz essas questões, quando levanta essas situações, a gente coloca para a ABRAT essa responsabilidade de ir atrás e tentar desenhar o melhor modelo, fazer a melhor proposta para que todos estejam contemplados com essas questões, tá bom? Gente, um grande abraço. Boa noite a todos, até semana que vem. E para quem está em Boa noite. Maringá, até esse Boa final de noite. semana, para o aniversário de Boa noite. 90 anos da Maria. Beijos. Que bom. Boa noite a todos. Abraço. Obrigado. Beijo. É, Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.